Fala, lindezas! Começando aqui mais um episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor, onde todos os dias a gente se encontra aqui cedinho para ler o trecho de um livro juntos. Nessa temporada a gente está lendo juntos o livro Design Thinking, do Tim Brown. Esse cara aqui tem uma empresa chamada Ideal e está contando para a gente as lições que eles aprenderam implementando o Design Thinking na estratégia deles e como que isso fez total diferença, né, para você abandonar as velhas ideias e abraçar uma cultura de inovação. Vamos continuar de onde a gente parou no nosso último episódio, na parte de insights, como é que você aprende com a vida alheia. O insight é uma das principais fontes de design thinking e, em geral, não provém do âmbito dos dados quantitativos que mensuram o que já temos e nos dizem o que já sabemos. O ponto de partida é sair pelo mundo e observar as experiências de pessoas que usaram o transporte público para ir ao trabalho, jovens entusiastas do skate e enfermeiros, à medida que improvisam no dia a dia. A psicóloga Jane Fulton Surrey, uma das pioneiras da pesquisa de fatores humanos, fala da miríade de atos por reflexo que as pessoas realizam no dia a dia. O dono de uma loja que usa um martelo como calço, o executivo que cola etiquetas de identificação nos cabos de computador embaixo da mesa, as pessoas que consomem nossos produtos, os clientes dos nossos serviços, os ocupantes dos nossos prédios ou usuários de nossas interfaces raramente dirão o que fazer. Contudo, seu comportamento nos dá dicas úteis de suas necessidades não atendidas. Sabe quando você pega um pedaço de papel, dobra e usa ele como um calço de mesa? Enquanto ele estiver garantindo para você a estabilidade da mesa, você nunca vai achar ridículo ter um pedaço de papel debaixo da sua mesa. Se está funcionando, deixa lá, em time que está ganhando não se mexe. É um pouco disso que eles estão falando nessa parte. O design é um empreendimento criativo, mas não em um sentido misterioso ou romântico. Segundo um paradigma analítico, calculamos o número que está faltando. Qualquer pessoa como eu, que tenha se arrastado pela álgebra no ensino médio, sabe o quanto isso intimida. Em um paradigma de design, contudo, a solução não está guardada a 7 chaves esperando para ser descoberta, mas reside no trabalho criativo de equipe. O processo criativo gera ideias e conceitos, e esses processos têm mais chance de serem acionados ao observar as estranhas práticas de um carpinteiro amador ou os detalhes incongruentes na oficina de um mecânico, do que com a contratação de consultores especializados ou a solicitação para pessoas estatisticamente medianas, para que elas respondam um levantamento ou preencham um questionário. A frase do insight que ajuda a lançar um projeto a fase do insight, é portanto tão crítica quanto a fase posterior de engenharia e devemos coletar esses insights onde quer que encontremos. A evolução do design ao design thinking é a história da evolução da criação de produtos, a análise da relação de pessoas e produtos. E depois da relação entre pessoas. Com efeito, um impressionante avanço realizado nos últimos anos tem sido a migração de designers para solucionar problemas sociais e comportamentais, como desenvolver a disciplina para levar um tratamento médico até o fim ou trocar junk food por comida saudável. Junk food é aquelas comidas que são vendidas em vans, cabines, motos, O cara para lá e fala, R$5 aqui, sandubinha. E aí você come isso ao invés de comer arroz, feijão, salada, etc. Quando os Centros para Controle de Prevenção de Doença procuraram a Ideal com o desafio de lidar com a endemia da obesidade infanto-juvenil, agarramos a oportunidade de aplicar essas práticas de pesquisa qualitativa a um problema social no qual poderíamos fazer a diferença. Então a empresa, o QCCP, procurou eles para lidar com esse problema, Era uma endemia de obesidade infanto-juvenil, as criancinhas estavam ficando roliças lá. Em busca de insights, uma equipe de especialistas em fatores humanos procurou Jennifer Patronik, do Feeling Good Fitness, de São Francisco. Jennifer sonhava em ser instrutora de Jazzercise,
Deve ser algum tipo de exercício com jazz. Mas gordinha não preenchia o requisito da franqueadora. Os instrutores os requisitos da franqueadora. Um dos requisitos era que os instrutores aparentassem estar em forma. Nossa, quando você pega um livro do inglês e traduz literalmente para o português, acontece umas bizarrices. A história de Patronic inspirou inúmeras pessoas de todos os tamanhos de ambos os sexos, que enfrentaram a discriminação devido a características adquiridas ou herdadas. A mesma história inspirou os design thinkers, embora por outras razões, por ter conseguido sucesso nas margens da curva de distribuição normal. Ela estava em posição de ajudar as equipes de design a elaborar o problema por uma nova e reveladora perspectiva. Partir da premissa de que todos os gordos querem ser magros, de que o peso é inversamente proporcional à felicidade, ou que ser grande implica em falta de disciplina, tudo isso envolve pré-julgar o problema. O exemplo de Jennifer proporcionou mais insights sobre o problema da obesidade na juventude do que um enorme volume de dados estatísticos, e o que facilita a busca pelo insight versus busca por dados quantitativos. É o que está em toda parte e de graça, né? Se você quer saber quais são os problemas que uma pessoa acima do peso enfrenta, você tem duas opções. Você pode analisar os dados que temos na internet, né? X% das pessoas acima do peso se sente infeliz com o próprio peso. Ou você pode passar um tempo com uma pessoa acima do peso, né? Ver como ela anda dentro de casa, ver como que ela enfrenta problemas para comprar roupas, calçados, como as pessoas olham para ela quando ela entra numa academia, né? Como as pessoas olham para ela quando ela entra num restaurante. Esse tipo de coisa não tem como colocar em dados. Você ou vivencia, né, na própria carne, ou você convive com alguém que vivencia isso e não tem vergonha de te falar como ela se sente. Eu cresci numa casa com uma mulher que ela era muito acima do peso mesmo. Ela tinha obesidade por conta de um transtorno alimentar que ela teve. E um dia a gente foi pegar ônibus e ela não passou pela roleta. Ela ficou travada entre passar e não passar. E as reações foram diversas. Teve gente que riu, né? Teve gente que não riu, que foi lá tentar ajudar. Teve gente que brigou com quem estava rindo, né? Teve muitas reações. E a única coisa que eu conseguia pensar é como é que ela deve estar se sentindo. Porque ela, lógico que ela ficou rindo, né? Brincando, ai gente, meu Deus, eu não consigo passar. Desceu, entrou pela porta do fundo, pagou e sentou. Mas em casa eu vi ela chorando, né? Eu vi ela chorando muito. E foi bem tenso, foi uma coisa bem marcante na minha cabeça. E esse tipo de coisa a gente não vê no estudo. Você não consegue ver isso no estudo. Ou você vivencia na própria pele, né? Você sente isso, ou você convive com alguém que já passou por isso. É nesse sentido que ele está falando aqui. O processo criativo gera ideias e conceitos. Esses processos têm mais chance de ser acionados ao observarem as estranhas práticas de um carpinteiro amador ou os detalhes incongruentes. Essa parte que a gente já leu. Às vezes por quê? Aqui da obesidade. Beleza. Observação. Vendo que as pessoas... Observação é um conceito, tá? Vendo o que as pessoas não fazem, escutando o que não dizem. Entre no escritório de qualquer uma das principais consultorias de design do mundo e a primeira pergunta será: cadê todo mundo? Naturalmente, passa-se muito tempo em estúdios de protótipo, espaços de projeto e diante dos computadores, mas muito mais tempo é passado em campo, com as pessoas que se beneficiam de nosso trabalho. Apesar de clientes de supermercados, executivos e crianças em idade escolar não serem as pessoas que nos pagarão no final do projeto, no fim das contas são nossos clientes. A única forma de conhecê-los é procurá-los onde moram, trabalham e se divertem. Da mesma forma, todos os projetos que realizamos envolvem um intenso período de observação. Observamos o que as pessoas fazem e não fazem,
e ouvimos o que elas dizem e não dizem, e isso requer prática. Não é simples decidir a quem observar, quais técnicas de pesquisa empregar, como fazer inferências úteis das informações coletadas ou quando iniciar a síntese que nos direciona para uma solução. Como qualquer antropólogo diria, a observação se baseia na qualidade, não na quantidade. As decisões afetam os resultados. Faz sentido para uma empresa familiarizar-se com os hábitos de consumo das pessoas que moram no centro do seu mercado atual, já que elas comprovam a validade de uma ideia em grande escala. Uma roupinha de outono para a Barbie, ou um componente do ano que vem no carro do ano passado. Se nos concentrarmos na massa de pessoas do centro de curva da distribuição, contudo, teremos mais chances de confirmar o que já sabemos do que aprender algo novo e surpreendente. Para obter insights nesse nível, precisamos nos voltar aos extremos, aos locais que esperamos encontrar usuários radicais, que vivem, pensam e consomem de forma diferente. Um colecionador que tem 1.400 Barbies ou um ladrão profissional de carros. Pode ser irritante acompanhar obsessivos compulsivos e outros excêntricos, embora isso torne a vida mais interessante. Felizmente, nem sempre é necessário recorrer a extremos como esses. Anos atrás, quando a empresa suíça Zylis contratou a IDEO para projetar uma linha de utensílios de cozinha, a equipe começou estudando crianças e chefes profissionais, dois grupos que não constituíam seu mercado-alvo. Justo por essa razão, contudo, ambos os grupos geraram insights muito úteis. Uma menina de 7 anos lutando para abrir o abridor de latas iluminava questões de controle físico que os alunos aprendiam a disfarçar. Os atalhos utilizados por um chefe de restaurante levaram aos insights inesperados na limpeza da cozinha, em virtude das demandas excepcionais que tinha em relação aos seus utensílios de cozinha. As preocupações exageradas de pessoas na margem levaram a equipe a abandonar a ortodoxia do kit de cozinha e criar uma linha de produtos unida por uma língua de design comum, mas com o cabo ou a empunhadura certa para cada ferramenta. Em consequência, as batedeiras de ovos, as espátulas e os cortadores de pizzas das Ailes continuam desaparecendo da prateleira, ou seja, sucesso. A reviravolta, que horas são? Dá tempo. A reviravolta comportamental. Deixa eu contar uma experiência que aconteceu comigo ontem. Eu comprei uma lata de goiabada, né? Comprei uma lata de goiabada da Predileta. E aí eu trouxe para casa, eu ia cortar um pedaço de queijo para comer com essa goiabada. E aí eu fiquei procurando como que eu abria essa lata, porque ela tava lacrada, tipo uma lata de óleo. Vocês não vão lembrar de lata de óleo. Tipo, imagina uma lata de achocolatado, sabe? Tipo Toddy, Nescau. E a tampa, ao invés de ser de plástico que você puxa, ela também é de metal igual no fundo, nas duas pontas. E aí como é que abre isso? Eu abriria com um abridor de lata, que se encaixa ali e faz... Mas eu não tenho um abridor de lata. Não é costume nosso aqui comprar coisas enlatadas. Não sei como é que tá o mercado por aí de coisas enlatadas, mas aqui não é costume nosso comprar nada enlatado. E quando vem enlatado, tem um ponto de abertura, que você destaca e puxa ele para abrir a lata. Tem um selo de pressão no meio que você tira ele e a lata fica aberta. Nesse caso não. E aí eu fiz um post, né? Marquei eles. Falei, gente, como é que eu abro isso aqui? Eu comprei a goiabada para mim comer, eu vou ter que olhar no Google como que eu consumo o produto de vocês. Vocês podiam investir um pouquinho na experiência do cliente, né? E eles me ligaram, me ligaram para falar que tinha que abrir com o abridor de lata. Você conseguiu abrir? Eu falei, consegui. Eu peguei a faca e abri. Só tem que usar um abridor de lata. Eu falei, nossa, é meio burocrático para comer o produto de vocês. E aí eu fiz um vídeo falando, olha, poderia ser de tal jeito. Se vocês mudarem a abertura dessa lata aqui, vai ser mais fácil consumir o produto. Vocês podem criar colecionáveis, sabe? Tipo, eu tenho um monte de latinha de algum produto. Eu fui na casa de um amigo meu em Cuiabá, o Wesley, e ele compra a macarronada. A macarronada vem numa embalagem. E ele guarda essas embalagens, ele usa essas embalagens para um monte de coisa. E há muito tempo atrás, algumas empresas fizeram uma parceria com o Romero Brito. Eu acho muito esquisita a arte dele.
mas tava em latinhas, caixinhas, copos, até a da Spoleto. Não sei se você se lembra da Spoleto, que era uma empresa que acho que ainda está ativa ainda, de macarrão, que você escolhe o que você quer no macarrão. Fizeram parceria. Então, quando você cria esse tipo de coisa, você entra na vida das pessoas, você melhora o consumo e você começa a fazer parte. Quem não tem um pote de sorvete em casa que guardou para usar para alguma coisa, porque o pote ele é fácil de abrir, fácil de usar e cabe certinho no seu freezer. Aí eu fiz o vídeo e mandei para eles. Mas eu achei duas coisas interessantes. Primeiro, que vários amigos me responderam, né? Falaram, eu já comi dessa daí, tem que cortar mesmo. Eu falei, nossa, que paia, né? Podiam pensar em algo. E segundo, que a empresa me respondeu para me explicar como é que eu abro o produto deles e como. Achei interessante. Dá para mudar, né? Dá para mudar. A reviravolta comportamental. Embora em sua maioria as pessoas consigam se treinar para se tornar observadoras, sensíveis e habilidosas, algumas empresas passaram a confiar apenas em profissionais experientes que orientam todos os estágios do processo. Com efeito, uma característica impressionante da prática do design nos dias de hoje é o número de cientistas sociais altamente treinados que optaram por carreiras fora da academia. Um punhado de economistas no governo após a Primeira Guerra Mundial e alguns sociólogos se aventuraram no setor privado, na esteira da Segunda Guerra Mundial, mas sempre foram vistos como reservas pelos colegas da academia. Hoje em dia, contudo, algumas das pesquisas mais criativas na ciência comportamental estão sendo patrocinadas por empresas que levam ao design thinking, uma coisa que deve ser levada a sério. No campus da Intel em Beaverton, em Oregon, uma ambiciosa equipe de pesquisadores liderada por Maria Bizatz utiliza ferramentas de observação lapidadas nas ciências sociais acadêmicas para estudar uma variedade de questões que afetarão os negócios da empresa, não ao final do trimestre atual, mas daqui a 10 anos. O futuro do dinheiro digital, como garotas adolescentes usam a tecnologia para proteger sua privacidade, padrões de vida nas ruas das metrópoles multinacionais emergentes, a ascendente comunidade de pessoas que moram em casas radicais, como trailers, os psicólogos, antropólogos e sociólogos da People in Practice Research Group, BISITES, lindo seus nomes. As pessoas têm que pensar num nome legal, cara. Você não pode chamar a sua empresa de People in Practice Research Group. Se catar. Se espalharam pelo mundo em busca de insights na transformação cultural que podem ou não continuar sendo fenômenos locais. Por que um fabricante de chips do Vale do Silício patrocinaria cientistas sociais para estudar pessoas e práticas no leste europeu ou na África Ocidental? Porque hoje quase metade da população mundial tem acesso à internet. A Intel sabe que precisa estar pronta para quando os próximos 50% entrarem no ambiente online. A Intel dificilmente é o único líder do setor comprometido com o princípio de extrair insights de observação e usá-lo para explorar as ofertas futuras. Na verdade, todo o campo de pesquisa de UX é User Experience, né, experiência do usuário, ou design da experiência do usuário, explodiu nos últimos anos e adicionou ao kit de ferramentas do design uma impressionante variedade de ferramentas quantitativas e qualitativas. Empresas como a IBM, Microsoft, Google e SAP reconheceram que no final dos seus produtos tecnológicos mais exóticos existe um ser humano cujas necessidades, preferências e entendimento determinam seu sucesso ou fracasso. E entre empresas orientadas para consumidor, a Uber, Airbnb, LinkedIn, Facebook, Fitbit e a Netflix pesquisadores qualificados de UX estão em alta demanda. O Instagram precisa melhorar muito a questão da experiência do usuário. O editor de vídeos do Instagram é ridículo. Se você coloca um texto no vídeo do Instagram, ele vai lá embora. Aí você tem que ir até lá no final e arrastar ele para onde você quer que o texto fique. Porque se você não tem uma opção de fatiar igual tem do vídeo. O áudio também, eu não consigo aumentar o volume do áudio, abaixar. É muito limitado. E aí você tem que usar editores externos para fazer um bom vídeo. E coloca lá, eles torcem o nariz porque você editou o vídeo fora deles.
Mas é assim, se você não oferece uma experiência de uso boa para o seu cliente, ele não vai parar de trabalhar, ele vai fazer de outro jeito, e quem perde é você. Eu acho que eles deveriam analisar um editor de vídeo, né? Um editor, um blogueiro amador que está fazendo vídeo, antes de colocar uma ferramenta naquele negócio lá. Porque todas as atualizações que eles fizeram ali foi, tipo, não sei pra quem, não foi pra gente que cria conteúdo. O que tem em comum, entretanto, é que profissionais de seu trabalho ligado à pesquisa de tendências, caça a frio e pesquisa estacional no mercado, com o Little League faz com o beisebol profissional. O próximo estágio nesse contínuo é representado por nova estirpe de etnógrafos que trabalham com as restrições do cronograma de projeto. Diferente da teorização acadêmica ou da aglomeração de cientistas sociais nas unidades de pesquisas da Intel ou da Microsoft. Essas pessoas trabalham melhor em equipe de projetos interdisciplinares, que podem incluir designers, engenheiros e profissionais de marketing. Uhul! Suas experiências compartilhadas se tornarão fontes essenciais da geração de ideias ao longo da vida do projeto. Tive muitas oportunidades de observar esse modelo de prática etnográfica com os meus colegas da IDEO, em um projeto para a ONG The Community Builders. Olha que nome legal, ó, The Community Builders. Isso é um nome legal. Agora, parece que algum feiticeiro está lançando um poder, sabe? Community Builders. Deixa eu passar a maior consultora sem fins lucrativos de moradia pública de baixa renda mista nos Estados Unidos. Reunimos uma equipe composta por antropólogo, um arquiteto, um especialista em fatores humanos e juntos entrevistamos construtoras, planejadores, autoridades municipais, empreendedores locais e prestadores de serviço, mas não pararam por aí. Os insights ocorreram quando a equipe se organizou para passar a noite com 3 famílias de diferentes níveis de renda, de diferentes trajetórias, que moravam em Parque Duval, uma comunidade de renda mista em Kentucky. Kentucky foi de onde veio o KFC, o melhor frango do mundo. Essa abordagem se mostrou ainda mais importante em um projeto no qual a equipe estava desenvolvendo um kit de ferramentas para ajudar ONGs a implementar um design centrado no ser humano, para atender às necessidades de lavradores de subsistência na África e na Ásia. Dessa vez com os parceiros da International Development Enterprises. Que legal. Passaram a noite em vilas de lavradores na Etiópia e no Vietnã. Com o tempo, conquistaram a confiança das pessoas que tendiam a desconfiar, e com razão, da visita de antropólogos ou assistentes humanitários, chegando em utilitários resplandecentes, o que levou a uma atmosfera de abertura e empatia e respeito mútuo. Ou seja, o pessoal ia fazer pesquisa lá, chegava nos carrão, terno, gravata, óculos escuros, não me toque, né? Aí vim estudar vocês. O que a gente faz? Fica longe aí. Embora pesquisadores de ciência comportamental em empresas como a Intel, Nokia e IDEO sejam profissionais, em algumas ocasiões faz sentido recrutar clientes para que realizem o árduo trabalho de conduzir as observações. Não hesitamos para colocar um Pocket PC nas mãos de Alan G. Lafley, CEO da Procter & Gamble. Procter & Gamble, não sei se vocês já ouviram falar de uma empresa chamada P&G. P&G significa Procter & Gamble. E enviá-lo para coletar insights na pitoresca Telegraph Avenue de Berkeley. Lafley é famoso por sua impaciência com CEOs, que se satisfazem em observar o mundo do alto de suas salas executivas ou das janelas escuras de uma limusine corporativa, e por sua disposição de realizar incursões nos locais onde seus clientes vivem, trabalham e fazem compras. Sem dúvida, essa perspectiva constitui a base do seu pronunciamento de que o marketing de massa está morto. Em outras ocasiões, são nossos clientes que assumem a liderança e nos indicam onde procurar os insights.
No decorrer de um projeto para agilizar o atendimento em pronto-socorros, conduzido para o Instituto de Healthcare, Cuidados de Saúde, Institute for Healthcare Improvement, e a Robert Wood Johnson Foundation, um grupo do IHI, aí agora ele coloca a sigla, comentou sobre sua experiência nas 500 milhas de Indianápolis. Um carro de corrida soltando fumaça parou em um pit stop, onde uma equipe de profissionais treinados com equipamentos de última geração já estavam. Essas motos barulhentas, você sabe para que serve, né? Tipo assim, o cara tá chegando em casa, ele pro cara que tá lá com a mulher dele ouvir que ele tá chegando e sair e não ter briga. Um carro de corrida soltando fumaça parou em um pit stop, onde uma equipe de profissionais treinados com equipamentos de última geração já estava de prontidão. Avaliou a situação e realizou todos os reparos necessários em questão de segundos. Basta alterar algumas palavras e você terá uma descrição exata de um pronto-socorro e de um hospital. Também analisamos o ambiente real em pronto-socorros e observamos médicos e enfermeiros em ação. Mas observar situações análogas a um pit stop nas 500 milhas de Indianápolis, o corpo de bombeiros da vizinhança, um pátio de recreio de uma escola de ensino fundamental durante o intervalo, nos arrancará do quadro de referências que tornam tão difícil enxergar um contexto mais amplo. Ou seja, o que o designer vive é muito mais intenso e produtivo do que o que o designer estuda, né, dentro de um ambiente de estúdio, onde as pessoas falam, olha, é assim, dentro de um hospital. Quando você está lá, você enxerga diferente. Empatia, estando na pele dos outros. Isso aqui é onde a gente vai continuar a nossa leitura amanhã, tá bom? Nesse quadro que eu chamo de leitura de fazedor, onde todos os dias a gente se encontra aqui cedinho para ler o trecho de um livro. Estamos lendo Design Thinking, do Tim Brown, e aprendendo bastante sobre o que carambas é esse tal Design Thinking. Né? Eu já aprendi a fazer arte no Photoshop, que mais que eu preciso aprender? Muita coisa. Os designers são provedores de solução. Se você é um designer, você é um provedor de soluções. E aqui ele está falando como a inspiração, os insights, né? As lições que eles aprendem são mais produtivas quando vividas na vida real, assim, carne e osso mesmo, do que quando você lê num catálogo ou vê num filme, saca? Então eu espero você aqui amanhã, e como eu sempre falo, agora é só você ir lá e colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Vai pra cima e um beijo lá naquele lugar. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.